Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal sairão para a ressurreição da condenação. O que Jesus estava explicando a respeito disso? Porque é que algumas pessoas elas se realizam mais no erro. Exemplos: tem mulheres que preferem ser amante. Ela diz: eu não quero ser uma mulher casada. Eu já sei que ser casada não é bom. Ou ela nem provou de ser casada, mas ela se satisfaz sendo amante. Ela entra num padrão do que o homem quer, o homem dá o que ela quer, sustenta a vida dela e só bota algumas regras. Você não atrapalhando no meu casamento, eu lhe ajudo e você me ajuda, e os dois entram ali no alinhamento e diz: eu sou feliz sendo assim. Não vejo problema nenhum. Então ele não sabe o que significa a condenação da ressurreição. Pessoas que praticaram o mal como coisa boa na vida delas. Então esse mal, ele vem da vida dos pais na vida dos filhos. E aí os filhos se satisfazem mais no mal. E quando ele tenta consertar a vida dele, passar das, vamos dizer assim, na língua crentez, passar das trevas para a luz. Um exemplo: a mulher se prostituiu, foi amante ou se prostituiu no passado, ganhou dinheiro na prostituição. Quando ela tentar alinhar a vida dela, é onde ela vai ver a bagunça. E é sobre isso que eu vou explicar para você. Porque é que a mulher vê a bagunça? É na solução. Porque é que alguns homens se prostituíram? Um exemplo: eles tiveram satisfação em sair com mulher casada. Quando ele casar, ele vai ver um fardo naquele casamento. Ele não sabe que situação é essa. Porque é que agora, quando ele vivia na promiscuidade, ele se sentia feliz, ele era realizado na promiscuidade, no mundo da prostituição. E agora ele vê um fardo no casamento. A mulher que já se prostituiu, quando ela casar, ela vai ver o fardo no casamento. Ela tem o marido, mas ela não vai ter o provedor. Ela vai ter que sustentar um fardo muito grande. Então, quem já teve experiência no começo da vida, que já passou por isso, ele fica sem entender. Por que é que quando eu sou amante eu sou mais feliz? Eu sou bancado, eu sou sustentado. E por que é que quando eu caso, eu vejo o homem querendo me sugar, se escorar em mim? Eu não me sinto casada, eu não me sinto amparada. E Jesus explicou isso. Qual foi a razão disso? Qual é a razão disso? Então não tem como Deus consertar a vida de uma pessoa que ela não crê como Deus ensina. E quando Jesus ensina isso para você, ele não ensina sobre a ressurreição, não é da vida depois da morte, não é lá. E tem gente que não tem essa revelação. Então Jesus explicou isso, entende? Porque é que a pessoa vê a solução do problema no problema, e quando ela vai viver a solução, quando ela tenta largar aquele problema, que ela vai agora tentar ser reavivada, um estilo de vida novo, ele vai ver agora o fardo naquela vida. Então, quem são essas pessoas? Mulheres que já se prostituíram na vida, mulheres que já foram amantes, homens que já saíram com mulher casada, pessoas que vieram do mundo da promiscuidade. Ele vai ver um fardo no casamento. E ele não tem a revelação. Por quê? Porque ele não foi avivado. Ele não sabe sobre a morte e a vida. Então ele não tem a visão, ele não é convencido da visão dele. Então o que é que acontece com essas pessoas? Elas vão vivendo insatisfeita. Algumas vivem na insatisfação, sem saber a razão. Outras, elas se submetem àquele estilo de vida. Então tem pessoas, não sei se você conhece, pessoas que dizem assim: eu sou mais feliz sendo amante. Eu fui casada, o marido só tentou me sugar, queria que eu fosse o homem da casa e eu não me senti bem casada. Então eu não atrapalho a vida dele, eu sei que ele é um homem casado, mas ele me sustenta, ele me banca e tá tudo bem. Pode qualquer um dizer que tá errado. Para mim não tá errado. Eu sou feliz assim. Então Jesus ensinou a razão disso.
E quando você é só um religioso, você tem a leitura, então você pensa que aquilo que Jesus está revelando é sobre a vida após a morte, é a ressurreição da vida eterna que Jesus está ensinando. E não, Jesus está ensinando é do plano natural aqui, é na vida abundante aqui na terra, para que as pessoas entendam que todo pecado ele tem consequência. E é na consequência que você tem que ter a visão que tem algo errado. Porque é que quando eu vivo no erro, eu sou feliz. O meu libido é mais gostoso. Quando eu vivo na prostituição, o meu prazer é melhor. Eu vivo numa satisfação melhor. Mas agora que eu parei de me prostituir, o libido acaba, vem a frieza no casamento, a mal satisfação no casamento, a falta de realização no casamento. Eu vejo o casamento como um fardo e não como a solução do meu problema. Então, quem já viveu várias experiências, ele se questiona. Quem não viveu várias experiências, ele morga. Ele fica morgado nesse sistema. Ou ele se rende nesse sistema. Ele diz que é a mulher que não presta, a mulher diz que é o marido que não presta, porque o marido, ela tem um marido, mas ela não se sente casada, ela não conta com aquele marido para nada, e cada um com seus dilemas, porque ele desconhece a respeito desse assunto. E onde Jesus ensinou isso, para que você entenda, que aquilo que alguém praticou, o mal que uma pessoa praticou naquela casa, aquele mal ele vai se estender para uma nova geração. Aí você diz assim, o que é que eu tenho a ver com os erros dos meus pais? Mas Jesus explicou isso. O desejo do jubila, a carne vai jubilar igual dos pais. Então, se eu quero Deus para fazer o impossível na minha vida. Aquilo que eu não entendo, aquilo que eu não sei, Deus tem que me revelar. Porque é que a minha vida é uma insatisfação. Então, tem pessoas que têm a insatisfação na área sentimental, tem pessoas que têm a satisfação na área financeira, e tem pessoas até que ela não sabe a respeito disso, mas quando ela se relaciona com alguém, a vida dela trava totalmente. Um exemplo. Tem mulher que arruma um homem, até de condições financeiras, que tem como sustentar ela. Né? E ela vai morar com aquele homem. Então aquela mulher, ela arrumou um homem, ela malhava, ela estudava, ela trabalhava. Mas quando ela entra na vida daquele homem, a vida dela trava. Ela passa a ser uma mulher preguiçosa, ela não consegue mais fluir, a vida dela vive travada e ela não entende a respeito disso. Então é sobre isso que Jesus estava explicando aqui em João 5:29, as consequências da prostituição. Para que você entenda, se você entrou na vida de um homem promíscuo, se o seu pai foi um homem adúltero, se a sua mãe ela se prostituiu, esse mal ele é estendido de geração em geração. Então você vai ver que a pessoa que vem dessa base, dessa linhagem, do que Jesus está explicando aqui, ela vai ver a satisfação é no erro. Entende? Ela vai se complementar no erro, o homem que ele vem de uma linhagem dessa, ele é feliz dando olé nos homens, dando em cima das mulheres casadas, ele é mais satisfeito no erro, ele é mais satisfeito na mentira, e quando ele quiser mudar, é onde ele vai ver a bagunça na vida dele. E Jesus ensinou isso aqui pra gente. Então eu me questionava muito quando eu comecei a viver, né? Porque, quer dizer, no mundo espiritual, o que Jesus ensina é o seguinte: ou você bate, ou você apanha. Não tem outra. No mundo espiritual é assim que funciona. Ou Deus abre os meus olhos para aprender, para me ensinar a bater no mundo espiritual, a travar o mundo espiritual, a dar limites no mundo espiritual na minha vida, ou eu vou só apanhar. E por eu viver apanhando do mundo espiritual, eu vou condenando as pessoas. Porque se eu vivo perdendo, eu tenho que entender qual é a razão por que é que eu vivo perdendo. Por que é que eu vivo adoecendo? Por que é que eu sou casada, mas eu não me sinto casada? Por que é que eu vivo esses dilemas? Então foram maus dos pais na vida dos filhos. E Jesus ensinou isso. Em João 5:29, Jesus ensinou aqui: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida.
e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Quer dizer, você diz, eu errei lá no passado. Eu não sabia que era errado, ninguém me ensinou. Eu vim de uma família, geralmente quem vem assim é de uma família disfuncional, né? Filhos que vieram do adultério, de mãe que já se prostituiu, de mãe de feiticeiro. Geralmente é nesse sistema, pais promíscuos que deixou a mãe em casa. E a mãe teve que ser a mãe e o pai daquela criança, daquela pessoa. Então ela teve que suprir alimentando aquela pessoa e não teve como dar suporte àquela criança emocional, sentimental. Então, qualquer sistema desse bagunça totalmente a vida das pessoas. E ela desconhece a respeito desse assunto. Então, o mal, que é de geração, ele vai sendo replicado. E aí, quem não tem a revelação do mundo espiritual, ele diz, eu não tenho sorte no amor, não tive sorte no amor. Ou ele diz, eu errei, mas eu era solteiro. Eu me prostituí, mas eu era solteiro, eu não sabia de nada, Deus me perdoe. Mas como ele não tem a revelação, como ele não é convencido da visão dele, ele acha que vai orar e Deus vai resolver a vida dele. Mas se ele ora e condena a mulher, não tem como. E a Bíblia ensina isso. Se a mulher ora e condena o marido, que é o marido que é ruim, não sustenta ela, que é o marido que não presta na cama, que o marido só se aproxima dela só para ter relação sexual, mas não supre de outra forma. Quer dizer, há uma fora de alinhamento, um desalinhamento conjugal na vida das pessoas, que eles acham que o problema é o outro, onde o problema é espiritual. E Jesus ensinou isso. Então, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Olha o que Jesus estava revelando aqui. Eu vou ler tudo de novo para que você entenda. E os que fizeram bem saíram para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço. Que as pessoas dizem, não, eu só faço o que eu quero. Como eu ouço. Assim eu julgo. E o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade. Você não busca a sua vontade. Foi isso que Jesus ensinou aqui. Você busca a vontade do seu pai. Então, se o seu pai veio do mundo da promiscuidade, quando você tenta consertar a sua vida, fica insatisfeita para a sua carne. É isso que Jesus estava ensinando aqui. Então, para que não busca a minha vontade, mas a vontade do meu pai, que me enviou. Então, Jesus está falando porque Jesus não tinha mulher, Jesus não teve pai na terra, ele só teve mãe, o pai dele era o pai celestial. Mas a revelação que Jesus está ensinando aqui é no plano da gente. Então, como Deus diz que ele não invade a vida das pessoas, elas vão vivendo o erro que é de geração. Entende? Porque Jesus estava explicando isso. O que era a ressurreição? Não é a ressurreição da vida eterna. Existe duplo sentido nessa frase, nessa revelação aqui. Isso é uma parábola. Então, por que Jesus dizia que as parábolas elas são reveladas aos olhos daquele que busca? Porque se você passa pelo problema, é Deus que vai revelar o problema para você. Então, eu vivi esse sistema e eu vi como era real. E eu comecei a me questionar. Entende? Então Deus diz, se eu testifico de mim mesmo e o meu testemunho não é verdadeiro, há outro que testifica de mim. Há outro que testifica de mim. Então quer dizer, você diz, eu puxei o meu pai, ou eu puxei a minha mãe, mas e a satisfação da carne? E a insatisfação da carne? Então você vê como é real. Quer dizer, Jesus estava explicando, quem plantou o mal vai colher o mal. Mas se a pessoa não tem a visão do mal no imediato, e ela entrou primeiro num mau relacionamento, o primeiro relacionamento ela quebrou a cara, ela sofreu na vida sentimental, ela fica descrente. Ela não entende, mas quem plantou esse mal foi o pai que se prostituiu. O pai que foi maldoso, malicioso. Então, por exemplo, pessoas que vêm dessa linhagem, o homem que ele diz assim, ele entra no mundo da promiscuidade muito novo, ele começa a sair com mulher casada,
ele está se alinhando à maldição do pai. Ele que está se alinhando à maldição do pai. Então agora ele planejou na cabeça dele, ele aprendeu a malandragem do mundo. Quando ele casar, ou a mulher, quando ela casar, se ela já se prostituiu, ela vai ser uma mulher ciumenta, ela vai ser uma mulher rixosa. E por quê? Porque a carne está contaminada com o mundo da prostituição. É isso que Jesus ensina. Então, qual é o problema que as pessoas não conseguem entender? Uma mulher, quando ela já se prostituiu, ela ganhou dinheiro na prostituição. Um exemplo. Ela vivia se prostituindo. Então, quando ela casar, agora ela vai ver que ela não vai ter um marido provedor. Ela não vai ter um dono de casa, ela vai ter um fardo para carregar. Ela não vai conseguir se ela não se alinhou com Deus. Ela não se arrependeu de pecado, ela não teve revelação, ela não quer Bíblia, ela não quer jejuar, ela não quer confessar pecado nenhum. Então ela vai ter o provedor, mas ela não vai ter o marido. Por quê? Porque ela nunca se arrependeu de pecado nenhum. Então aquilo que ela praticou lá como algo bom, que ela sugou aqueles homens, que ela deu uma de mulher sábia para ela mesma, porque já quebrou a cara. Você nunca vai ver uma mulher se prostituindo que ela não veio de uma maldição hereditária. Você nunca vai ver uma mulher ela se prostituindo ou um homem se prostituindo que ele não veio de um lar disfuncional. Uma mulher, quando ela se realiza sendo amante, ela diz, eu sou feliz assim. Ela não tem amor próprio, ela não tem autoestima, ela se submete àquilo ali. E nem ela entende, então ela tenta ser feliz assim. Por quê? Porque ela é acolhida ali. Aquele homem, ele supre ela, ele enche ela de presentes, ele banca a casa dela, ele deixa ela bem suprida para deixar ela quieta. Então, se ela não teve experiência, já veio de uma carência familiar, ela vai dizer, eu sou feliz assim. E veja que ela vai falar muito sobre esse assunto nessa frase de dizer, eu sou feliz, porque ela está tentando ser feliz. Ela não se cobra, ela não se conhece. Geralmente essas pessoas, elas caem na mão de pessoas narcisistas, porque ela não tem identidade. Entende? Se a pessoa não tem identidade, não sabe se comparar, não sabe identificar entre o bom e o ruim, ela tem o ruim como algo bom. E por ter como algo bom, ela vai se satisfazer, ela não vai questionar, ela vai fechar os olhos para aquilo que ela não quer, para se realizar onde ela quer. Então você vai perceber até na fala da pessoa. Pode quem dizer que é errado, qualquer pessoa diz que é errado, mas para mim não é errado. Eu não bagunço a família dele, ele me proporciona coisas boas, paga viagens para mim ou academia para mim, supre a minha casa e para mim tá tudo bem, porque ela não teve realidade de verdade. Entende? Então, por que essas pessoas se submetem? Porque não tem visão de futuro. Elas não têm nem sequer a visão da revelação de dizer assim, quando for a sua vez? E quando esse homem não puder vir mais e suprir a sua casa, como você vai viver? Ela não pensa. Entende? Que é uma pessoa que parece que não tem visão de futuro, não tem revelação nenhuma, não se questiona em nada, porque ela vive na carência. Na ausência de conhecimento. Por isso ela se submete a esse extremo, a essa situação. Então ela vai plantando a maldição da vida que os pais plantou na vida dela para a vida dos filhos dela. Porque como ela não tem visão de futuro, ela está vivendo apenas de presente, não sabe as consequências que espera, que um dia aquele homem não vai poder suprir, que um dia a bagunça vai chegar, que ela não plantou bem na vida dela, que inconscientemente, se ela não teve a consciência do problema que ela estava causando, porque na cabeça dela ela não está causando problema, ela é feliz e que ninguém pode se meter, eu não estou causando mal na vida de ninguém, é assim que a pessoa pensa. E na maioria das vezes, quando uma pessoa ela vem de um mal geração, de uma maldição, quando ela casa, como algumas mulheres já tiveram essa experiência, agora que eu sou casada, ou eu sou humilhada quando eu estou casada, ou eu sou sugada financeiramente, porque eu tenho um marido, mas ele quer ser sustentado por mim.
porque ele esconde o dinheiro de mim, porque ele mente para mim, porque ele me trai. Então, no mundo espiritual, eu bato ou eu apanho. Então, quem não tem essa visão, ele se submete a essa realidade. Então, se eu já vivi várias experiências, o que é melhor para mim? Eu não quero saber o que ninguém acha, a opinião de ninguém. Eu quero saber o que eu sei. E eu sei que na minha vida, eu sou melhor sendo amante. Eu me realizo assim. Quando o homem, ele passa por essa linhagem, que ele é homem, ele vai dizer assim... Ele é feliz no mundo da prostituição. Alguns dizem, eu nem preciso ser casado. Para que eu ser casado? A gente casa para ter sexo. Quando a gente casa com uma mulher, ela já se acha que manda em tudo, mas ela não quer me realizar. Ela esfria na cama. Então, uma prostituta, ela sai muito mais barato para mim. Eu me realizo muito melhor na prostituição do que ter uma esposa. A esposa sai mais caro e eu fico infeliz. É assim a visão de uma pessoa que ela tá nessa situação, presa. Ela tá presa, porque quando ela tenta consertar, ela não entende a razão daquilo que ela tá vendo. Por que ela não tem a razão? Porque foram os pais que plantaram esse mal na vida dele. Então ele tá tentando aprender na prática, ele tá tentando aprender quem é aquela pessoa que convive com ele, né? Então, quer dizer, se eu fui uma mulher que eu só quis o meu benefício, eu só suguei os homens. Então, por exemplo, às vezes você conhece uma mulher, um exemplo que eu vou dar para que você entenda desse mundo, que é o mundo que o rubimento desse mundo da prostituição. Tem mulheres que já se prostituíram e cobraram. Tem mulher que não cobra para se prostituir. Mas ela vive por interesse, para sugar dos homens. Então, por exemplo, eu conheço um homem e ele é pedreiro, ele vem e reforma a minha casa. Outra hora eu conheço um homem e ele é marceneiro, ele vai, vem e faz os móveis. Outra hora eu conheço um homem e assim eu vou me bancando. Vou me alinhando. Vou só... né, vivendo naquele sistema, sabendo o que é errado. Esse tipo de prostituição, a mulher não tem coragem de assumir. Eu sou prostituta, eu cobro pelo sexo. Ela arrumou uma maneira. Ela não quer ser casada. Ela já sabe que o mundo do casamento tem uma consequência. Ela já viveu alguma experiência ou ela já viu na casa dela que o casamento não é nada bom. Se eu for casada, é eu que tenho que sustentar o homem, eu que tenho que viver uma vida de aparência, eu que tenho que fingir. Pra mim tem que estar tudo bem, onde é eu que tô me lascando, eu não quero. Eu não quero. Então ela vai viver uma época, ela vai viver um sistema. Quando ela estiver se alinhando na idade, ela vai querer agora se alinhar. Eu quero arrumar um dono de casa, eu quero arrumar um marido. Então, o homem, quando ele vem, na visão do homem, eu tô pegando uma mulher estruturada. Ela tá apresentando ser uma mulher estruturada. É uma mulher que se banca, é uma mulher que se sustenta, mas ele não sabe do passado dela. Então, quando ele vem, é onde ele vai ver a bagunça, a frieza, porque aquele sistema que aquela pessoa rumina no interesse, agora ela quer mudar. Agora ela quer arrumar um dono de casa. Mas ela não vai saber ser uma mulher. Ela não vai mudar porque a carne está contaminada com mal. A frieza está toda na carne. A insatisfação da vida dela vai chegar. Ela vai começar a negar o sexo. Entende como é o sistema? O homem vai começar a cobrar para que ele casou. Para ter uma esposa. Então tá todo mundo desalinhado e é por isso que cada vez desalinha mais, cada vez bagunça mais. Então, às vezes você conhece uma mulher que ela passou por 10 casamentos, como eu já conheci. De repente a mulher fala, conheci um homem, amiga, conheci um homem, aí o homem é isso, é aquilo, é solteiro, trabalha disso, tem isso, tem aquilo. Quanto maior o papo daquele homem. Não dá 2 meses, 1 mês já tá morando. Com 1 mês já tá morando. Com 2 meses a mulher já tá detonando o homem. Que o homem não era nada daquilo que ela pensava. Aquele homem, ele arrumou uma mulher, ela transpareceu ser uma coisa que ela não era para conseguir aquele marido. Aquele marido, quando vem pensando que a mulher é uma coisa e é outra, não vai se alinhar. Por isso passa por 10, por 20 casamentos, até desistir de ser casado,
a mulher ou o homem, e dizer, agora eu vou me prostituir mesmo. Então, a mulher que ela já ganhou dinheiro assim, no final da vida dela, agora ela vai dar até as calcinhas dela por uma realização sexual. Ela vai dar tudo. Entende? Então, é nessa época que ela vai dizer assim, eu não tenho mais nada a perder. E ela vai sustentar a farra do homem, ela vai dar roupa para ele de presente, ela vai encher ele de tudo, e ele vai sugar aquela mulher, porque tudo aquilo que ela praticou como bom, que ela sugou, agora é ela que vai dar. E ela não tem a visão da condenação do mal, que foi um mal que ela plantou na vida dela. Ela teve o mal como coisa boa. Então, tem mulheres que têm essa visão e se submete a isso. Tem mulher que tem a visão e ela diz, agora é que eu não quero mais ninguém, porque ninguém presta. Mas ele não tem essa visão, que ele vive essa base, que foi plantada a maldição na vida dele. E ele não quis abrir mão da plantação. Ele quis complementar a vida dos pais. O pai errou e agora ele fala mal do pai, mas ele comete todos os erros. Todos os erros que ele falou mal do pai. Muitos homens falam mal do pai, que o pai foi um mau pai, mas quando ele casa, ele não quer sustentar a mulher dele. Ele tem uma resistência de alinhamento como dono de casa, como provedor da casa. Então ele quer usar a mulher para se sobressair. Ele não sabe ser homem, ele não tem o papel de homem, então ele não foi avivado na vida. Entende? E não vai ser avivado. Vai viver por vida murmurando, se vitimizando, reclamando, porque ele não tem a visão do mal. Como foi plantado esse mal? Então, como Deus vai como Deus vai tirar, arrancar as iniquidades de uma pessoa, renovar a carne dela, reanimar ela, se ela tem o mal como coisa boa? Se ela não é convencida de mal nenhum. Se ela quer permanecer sendo só um religioso, buscando Deus, para que Deus faça aquilo que ela quer, mas ele não quer mudar. Ele não tem a visão do mal, ele não é convencido que mal é esse. Então ele só vai ver o reflexo. O reflexo. Então você nunca vai conhecer um homem que ele começou no mundo da promiscuidade para ele viver alinhado num casamento. Ele vive um casamento de fachada e de aparência. E principalmente se for um homem que ele teve caso com mulher casada. Ele não estava nem aí. Ele sabia que era errado, mas ele não estava nem aí, ele vivia por ele. Então, depois que ele tentar consertar aquela vida, ele vai ver que é as mulheres que entram na vida dele que vai sugar ele, que só tá com ele por interesse financeiro, que só tá com ele por algum objetivo, que ele vai ver que ele se sente usado. Da mesma maneira que uma pessoa usou o mal como coisa boa, em qualquer situação ela teve a visão do mal, mas ela não teve a visão do mal da vida dela. Ela teve a visão do mal, que aquilo era errado, mas ela teve o mal como bom. A falsidade e a maledicência como coisa boa, a promiscuidade como coisa boa. Entende? Porque é que as pessoas não são convencidas pela visão. Porque Deus explica, eu não posso fazer coisa alguma. Eu não posso fazer. Então o que é que eu posso fazer? Ruminar no mal que é de geração. Por isso eu vou ver o desalinhamento. Eu vou ver aquele desalinhamento e por eu não saber como funcionam as coisas espirituais, eu não quero abrir mão, eu me realizo ali no erro, eu me sinto satisfeito, eu não acredito em nada disso, mas você vai ver a insatisfação. Então Deus explica, é na insatisfação, é na falta que você percebe que tem alguma coisa errada. Mas aquela pessoa que só vai ser convencido se ela já mudou de estágio. Foi o que aconteceu comigo, eu transgredi nessa área. Quer dizer, eu fui mulher Amélia por 10 anos, fui humilhada, fui sustentada, fui tudo, eu provei. Então, por que eu abri mão do casamento de 10 anos? Porque eu tentei de tudo. Eu não me separei por uma traição. Eu não me separei por uma humilhação. Eu não me separei só porque eu não trabalhava. Foram tudo que eu tentei. Então, o que é que aconteceu? Naquele primeiro sistema, eu fui a vítima. Depois, eu fui a vilã.
Ninguém vai fazer mais isso comigo. Então quem vai fazer? Eu que já vivo na defensiva. Agora eu não me submeto. Agora ou é como eu quero ou eu não quero mais. Entende? Então agora eu vou ser a vilã. Agora eu vou ser a vilã da história. Geralmente quem está sendo a vilã da história e já teve uma experiência, você vai perceber pela fala. Por quê? Porque agora qualquer coisinha ele vai dizer, eu lhe largo. Qualquer coisinha ele vai estar na ameaça. Porque ele já passou por experiência, porque ele já foi frustrado, porque ele já sabe o que é largar, porque ele não tem medo de se separar, de mudança, ele não tem medo da mudança. Então ele está transgredindo o problema de geração, vendo o problema nas pessoas, na situação, se prevenindo já do problema, causando o problema, mas sem visão da real do problema. Ele não é convencido, entende? Porque ele teve a solução, ele teve o problema como a solução, ele teve o problema como a solução. Então é isso que Jesus estava explicando da ressurreição. A ressurreição, quem teve o bem, quem plantou o bem, verá a ressurreição do bem, mas quem plantou o mal, verá a ressurreição do mal. Ele não está falando lá quando você morrer. E as pessoas que não viveram esse estágio, não tiveram essas experiências sobre transgressão, iniquidade e pecado, ela não se questiona, ela acha que Jesus está só falando da vida eterna e não da vida abundante na terra. Por isso, as pessoas se submetem cada um ao seu sistema de vida. Por isso, você vai ver em alguns casos as mulheres dizer, eu prefiro ser amante. Porque se ele lá tem mulher que ela diz assim, o meu amante é como meu marido, meu amigo, e quando ele fala até que quer largar a esposa dele, eu incentivo ele a estar casado. A sua mulher é boa, não larga, ela não quer ser a esposa. E ela diz, eu vou trocar o papel? Eu vou deixar de ser a amante para depois ele arrumar um amante e eu ficar no lugar da mulher dele? Se eu só vivo as coisas boas que ele proporciona para mim? Se eu sou o alívio da vida dele? Se ele me proporciona o que ele tem e eu proporciono a ele o que eu posso dar para ele? Jamais, jamais eu vou passar por isso. Ela não quer nem provar. Por que ela tem essa visão? Porque se ela olhar a situação de onde ela veio, por que ela pensa assim, por que ela se satisfaz assim, por que ela diz que é feliz assim, porque ela não tem como comparar, porque ela é carente, porque ela se submete àquela visão, porque na visão dela realmente tá tudo bem, mas ela não vai ter a visão das consequências. Qual vai ser as consequências? Então quem não tem, ele vai dizer, seja o que Deus quiser, para mim tá bom assim. Entende? O que significa esse avivamento? Então ele está plantando sem visão. Um dia que as coisas vão ter que mudar, ele não teve como comparar, ele se satisfez ali, ele não reagiu. Quando vier, ele vai dizer, foi Deus que quis assim. Eu não tinha como mudar isso. Eu não fiz mal a ninguém. Que mal eu fiz? Então, quando você olha, essas pessoas vieram desse tipo de problema. Mundo da prostituição, da promiscuidade, do pai que fizeram isso com as mães, traíram as mães. Então, ele é feliz, aparentemente assim, porque se submete, porque não tem visão. Porque ele não pensa, né? A mulher, geralmente, que vive esses dilemas, ela não pensa, e quando esse homem não estiver mais vivo? E quando ele não puder mais? O que vai ser de mim? Ela vive a Deus dará. E ela não sabe das consequências do pecado. Então, isso para ela é a solução. Mas quando vier as consequências do que ela plantou, aí ela não vai conseguir mais mudar. E Deus não tem como ajudar uma pessoa que ela plantou o mal. Ela teve o mal como bom. E ela não quis reagir. Entende? Ela não quis visão, ela não quis objeção, ela não quis opinião. Ela quis apenas viver. Então, a velhice dessas pessoas, que eu estou dizendo para você, vai ser o tempo todo murmurando. O tempo todo se vitimizando.
o tempo todo condenando a Deus, porque ele nunca teve visão do mal como mal. Nunca. Nunca teve e nunca quer ter. Porque ele não transgrediu todos os níveis para ter como comparar e se posicionar. Deus, o que é que tem de errado em mim? Porque quando eu sou amante, eu sou bancada. É exorte, é feira, é presentes. E quando eu estou casado, é o homem que me faz de homem. É o homem que é o problema na minha vida. Então, uma pessoa que ela não teve essas experiências, ela vai só reviver. Ela vai só reviver. E aí, o que é que vai acontecer? Ela vai ver os problemas na vida dos filhos. Então, como ela não foi avivada, ela vai dizer, geralmente, é os homens que não prestam. Geralmente, ela vai ter essa palavra. Homem nenhum presta. Entende? Fulano, ninguém dessa cidade aí presta, não vale nada, porque ele não tem visão, ele não foi convencido da própria situação que ele viveu. Então ele quer Deus, mas ele não tem coragem nem de assumir os próprios erros. Ele não quer falar, ele não quer confessar, ele não quer se arrepender. Então ele quer esquecer o passado, onde na verdade o passado dessas pessoas, ela vai caminhar a vida toda por esse passado. Ela vai ter que caminhar pelo passado dela. E na maioria das vezes você vai ver que essas mulheres, ela vai ter que enfrentar a traição. Entende por que é que a pessoa passa pelo problema? Ela vai ter que ver que foi traída, porque ela vai ter que sofrer. Se ela passou o mal, se ela teve aquele bem como bom na vida dela, como Deus vai livrar que ela não tem que saber? Ela vai ter que se deparar com aquele problema. Ela vai ter que enfrentar aquele problema. Porque se ela causou aquele problema na vida de alguém, como ela vai ser livre? Não ter a condenação. Então ela vai ter que se deparar com aquele problema. Ela vai ter que enfrentar o problema que ela causou na vida de alguém. Então a mulher, quando ela nunca teve que ver o marido com alguém, ela até diz, eu sei que se eu procurar eu acho. Mas eu nem procuro. E Deus não faz com que ela veja. Ela não vai passar por esse nível de problema, porque ela não causou esse problema na vida de alguém. Ela vive o problema que é a maldição da geração, mas ela não causou, então ela ainda é livre desse problema. Ela passa pelo problema que nem vê, e ela nem quer ver. Mas aquelas que têm que enfrentar essa situação, geralmente que ela é jogada para descobrir, é uma pessoa ou que pecou muito, fica julgando, criticando, não tem como ninguém se alinhar aos desejos de Deus se ela não quer cumprir princípios. Então, por vida ela vai viver. Então, Deus diz que a pessoa não vive aquilo que ele quer, ele que acha. Eu li aqui Jesus dizendo isso para você. Ela acha que ela vive o que ela quer. Ela acha, ela acredita nisso. Então essas pessoas que acreditam assim, você vai ver que ela vai ter sempre uma fala querendo expor uma felicidade de aparência. Ela tá sempre falando que ela quer acreditar que ela é feliz. Então geralmente é aquela mulher que fica o tempo todo dizendo, meu marido me ama. Eu sou gordinha assim, mas meu marido me ama do jeito que eu sou. Eu não preciso emagrecer. É porque ela sente aquilo, mas ela tá declarando outra coisa porque ela quer acreditar na versão dela. A mulher, quando ela é amante e ela diz, eu não quero ser casada, ela também vai estar expondo, eu sou feliz assim, porque ela quer acreditar naquela mentira. Na verdade, ela tem medo do futuro, ela sabe que o futuro que espera ela não é segura com nada. Ela não se sente amparada, ela é insegura, ela é infeliz, mas ela quer acreditar naquela mentira que ela criou. Mas ela não sabe como mudar essa mentira. Ela se submete, ela até era feliz no começo, né? Tudo parecia ser muito bom, né? A realização sexual era muito bom, então ela ficou ali. Aí as coisas começam a mudar, mas ela quer acreditar naquela mentira que ela criou. Porque ela não sabe mudar. Porque ela não sabe porque a vida dela é assim. Então Deus não tem como mudar uma pessoa que ela nem sequer rumina. O ruminar é isso, é eu pensar na minha própria vida.
É eu ver que tem algo errado em mim. Então, quem é assim, ele está fugindo. Ele não quer ver. Ele vive sem querer pensar no passado, sem querer ver o presente. Então, ele está sempre falando em coisas que não influem na vida dele, num passado que não significa nada, batendo papo, fugindo de uma realidade, porque ele não quer ver a verdade. Então, ele está fugindo do sentimento. Ele está fugindo do sentimento. E aí, o que é que acontece? Ele está só revivendo. Revivendo todo o problema de geração. Então, se eu estou revivendo, eu sou jogado apenas no estilo de vida que os meus pais plantou na minha vida. É isso que Jesus estava dizendo ali. Não é em vida. Ele estava falando dele, do pai dele, porque ele não teve pai. Jesus só teve mãe na terra. Ele veio um espírito dentro de um corpo para ensinar as pessoas sobre o mundo espiritual. Jesus foi o único com essa sabedoria sobre transgressão e iniquidade. Então ele dizia o quê? Eu sou guiado pelo meu pai, mas eu não faço o que eu quero, e sim o que o meu pai quer. Então nós que tivemos pais, por que é que tem esses problemas, esses dilemas? Uma mulher que ela foi amante, que ela foi promíscua, ela pode ter um marido, ela tem um marido. E ela pode ter até o provedor, mas ela vai ver que a cama dela vai esfriar. O sexo dela vai esfriar. E ela vai ficar insatisfeita em alguma situação. E por ela não ser realizada sexualmente de alguma maneira, ela vai descontar no homem. Ou financeiramente sugando, gastando mais, sendo mais vaidosa, querendo viver mais de aparência, porque ela sabe que a vida dela é só uma aparência. E ela não rumina. E ela não se questiona. E ela não quer mudar. E ela não sabe a respeito desse assunto. Entende? Então Deus disse, já praticou o mal, na ressurreição do bem vai vir a vida. Mas na ressurreição do mal há condenação. Que ressurreição do mal há condenação? Em quê? Eu pergunto a você, qual é a sua opinião disso? A ressurreição do mal vem a condenação. É sobre isso que Jesus estava ensinando. Eu não faço o que eu quero, e sim o que meu pai quer. Então você analise se você faz só apenas o que você quer ou se você está vivendo o problema que é de geração. Problema que os pais plantou na nossa vida. O mundo da prostituição, o mundo da promiscuidade, o mundo da traição, o mundo do interesse próprio, o mundo do vitimismo, pessoas que não querem abrir a boca e confessar o que fez de errado. Elas não querem. Então, os filhos vivem o mesmo nível de problema, o mesmo nível de batalha espiritual. Então, ou eu aprendo a bater no mundo espiritual, ou eu apanho no mundo espiritual. Porque eu sou jogado. Eu sou jogado no mesmo nível de problema. Então, você vai perceber, quem já veio, né, do mundo da prostituição, mulheres que já se prostituíram ou homens que já se prostituíram, ele passa por esses níveis de batalhas espirituais. Quando ele tá lá, ele é mais satisfeito. Quando ele tá aqui, ele vê a bagunça. O homem querendo humilhar, o homem não quer sustentar, o homem... Então, que mal é esse? Que mal eu fiz na minha vida? Então, Deus explica. Não tem como eu lhe ensinar se você não quer aprender, se você não acredita, se você rejeita, se você nega, se você vira a cara para Deus, que é isso que as pessoas fazem. Então, não tem como Deus ensinar, a pessoa vai só viver. E aí vai viver murmurando, reclamando e se vitimizando. Então, onde é que ela vai se realizar? No mundo. Ou nas drogas, nos vícios, na maledicência, na vida de aparência, né? Então, ela vai fingindo. Então, ela vai expor muito pela boca, eu sou feliz assim. Eu sou feliz assim. Você vai ver a pessoa sempre querendo acreditar naquela aparência. Que ela é feliz assim, mas ela não quer pensar, ela não quer olhar e ela não quer mudar, entende? Porque a carne dela é feliz no pecado. No pecado. Então como é que quebra isso? Só quebra isso com Jesus. Porque Jesus veio encarnado como Deus na terra para ensinar isso para você. Foi o único que veio ensinar sobre iniquidade. Outras pessoas ensinou sobre várias coisas, mas sobre iniquidade,
Só Jesus veio ensinar. Sobre maldição hereditária, só Jesus veio ensinar. Então o religioso, ele não crê nisso. O teólogo, ele não crê nisso. Ele não consegue crer, porque ele não é convencido da visão dele. Entende? Ele está só revivendo e replicando os erros que já é de geração. Então ele vê o mal de todo mundo, menos o dele. Porque ele já foge do mal da visão dele. Ele transformou o mal como coisa boa e ele não quer mudança. Ele não quer se submeter nem a ver. Ele não quer ver. Ele não quer ouvir. Então ele vai só viver. Não é verdade? Então eu peço para você que deixe o seu comentário. Eu não sei se você já teve experiências pela visão desse tipo de problema que eu estou lhe dizendo. Homens que já foram amantes, que fizeram questão de sair com mulher casada, pode ter certeza, se prostituiu no começo do casamento, no começo da vida dele, a vida dele vai ser uma tragédia na vida sentimental. Mulheres que se prostituíram e viveram escondendo, que vai de uma cidade para outra, vender o corpo, até casada mesmo. A vida sentimental dessas mulheres é uma negação, mas elas querem viver de aparência. Elas não querem confessar. Elas não querem mudar. Elas não acreditam no mal de geração. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E até o próximo vídeo.